Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia, na esperança de vermos Jesus Cristo voltar, nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 29, o versículo 1 e o versículo 2. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Babilônia não foi a única nação pela qual Jerusalém se prostituiu. O Egito foi outra. Quando nós estamos sofrendo debaixo de dois opressores, é necessário escolher um, de repente aquele que seja mais forte aos nossos olhos, para que possa nos defender do outro. No entanto, quando Jerusalém buscou apoiar-se no Egito, eles estavam traindo a tribo de Judá. Para Jerusalém, o Egito se tornou um braço forte no decorrer da sua vida. Quando Judá se apoiou no Egito, o Egito se quebrou. O capítulo 29 foi construído exatamente por isso, porque o povo de Deus passou a confiar no Egito, em Babilônia, em outras nações, e se esqueceu do Senhor. Deus queria que o seu povo vivesse exclusivamente dependente dele, mas pelo fato de apoiar e confiar em outras nações, essas outras nações agora também eram alvo do juízo do Senhor. O Egito era uma nação extremamente poderosa na sua época, tinha um tremendo poder artístico, um poder militar reconhecido pelo mundo em todo, temido por todas as outras nações, mas infelizmente era um país mau, arrogante, presunçoso, e tratava mal todas as pessoas cativas que eles conseguiam subjugar. Por esses pecados, Deus condenou o Egito. Na Batalha de Carquemes, no ano 605, Deus permitiu que Babilônia destruísse por completo o Egito, humilhasse, e a Síria também, e os colocou sob os seus pés, fazendo com que Babilônia se tornasse uma hegemonia mundial. Como nós podemos observar aqui no versículo 1, o 10º ano, a data correspondente a esse período é 587 a.C., o mês de janeiro. Foi o período em que Babilônia possivelmente tenha levantado o seu cerco contra Jerusalém, e Jerusalém estava se apoiando no Egito. Jeremias já tinha falado para o rei de Jerusalém que ele não confiasse no Egito, porque ele não conseguiria prevalecer, mas mesmo assim ele insistiu em confiar no Egito em vez de confiar na palavra do Senhor. Eis a razão do fracasso de Jerusalém. O faraó que estava governando nesse período era o faraó Ofra, que governou do ano 589 ao ano 570. Faraó Ofra se considerava como sendo o próprio Deus. Heródoto falava que nem Deus, Criador dos céus e da terra, poderia lhe tirar do trono do seu governo. O rio Nilo era o orgulho de todo o egípcio. Eles consideravam o rio Nilo como sendo o seu próprio Deus também. Em vez de agradecer a Deus como sendo o doador de todas as bênçãos, os egípcios olhavam para o rio, para a natureza, e consideravam como sendo o seu orgulho, a sua presunção, e se sentiam melhor do que todas as outras nações. Mas no versículo 4, o profeta Ezequiel é responsável em falar do juízo de Deus que cairiam sobre o Egito. Deus não somente iria destruir o Egito, mas todos os outros peixinhos que estavam dentro do rio Nilo, aqueles que estavam associados ao Egito, nenhum deles conseguiria prevalecer ao poder de Deus. Deus iria destruir a todos. No ano 568, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, invadiu o Egito e tomou o reinado dos egípcios. Entrou dentro do palácio e destruiu os obeliscos, destruiu o templo e os deuses que estavam dentro do seu santuário. Embora não exista nenhum registro de que os egípcios ficaram cativos em Babilônia por um período de 40 anos,
mas nada disso é improvável que possa ter acontecido. Diante das declarações do profeta Ezequiel do que Deus colocou no seu coração, o Egito nunca mais se tornaria tão orgulhoso, prepotente como ele se tornou, porque Deus o humilhou. E quando nós olhamos para a história, nós conseguimos observar que o Egito jamais se ergueu com tanta pompa, glória e poder como aconteceu no passado. Temos que acreditar a cada dia que quando Deus fala, Ele é soberano, Ele é Senhor da história, é Ele que levanta as nações e humilha as nações. Nós precisamos clamar por Ele, nos submeter ao seu governo, à sua soberania. O grande pecado do povo de Deus se deu em tentar confiar no Egito. Se eles tivessem se mantido seguros no braço do Senhor, jamais Israel e Jerusalém teria passado por tamanho sofrimento. Mas por tentar confiar numa nação, seres humanos, e dando as costas para o Senhor, foi a razão do seu fracasso. Hoje em dia nós corremos também o mesmo risco. Quantas vezes nós depositamos a nossa confiança em médicos, em homens, no dinheiro, na casa, na fama, e nos esquecemos de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos colocando em risco a nossa trajetória, a nossa caminhada. Deus espera que aquele remanescente que hoje vive nessa terra, que está se preparando para viver com Deus eternamente, esse remanescente confie exclusivamente no Senhor, porque a palavra de Deus é muito enfática em nos afirmar: aqueles que serão salvos pela fé no Senhor. Não será salvo na fé, na riqueza, no dinheiro, no poder ou em alguma outra coisa. A nossa fé precisa estar completamente fundamentada no Senhor. Nós precisamos a cada dia crer, confiar e depositar a nossa vida exclusivamente nas mãos do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 18 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, que é o capítulo 29, Nabucodonosor, quando cercou Tiro, esse cerco durou um período de 13 anos. Que terminou no ano 573. O capítulo 29 do livro de Ezequiel termina Ezequiel colocando no coração de todos os israelitas a esperança da vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra, do Messias, do nosso Salvador. Homens que passaram por essa terra não resolveram os problemas dessa terra. Homens que prometeram muitas coisas não conseguiram encontrar a solução, mas viria alguém, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Cordeiro que salvaria esse mundo morrendo morte de cruz. Aquele que cresce nele, aquele que confiasse no Senhor, encontraria a salvação. O único lugar onde nós devemos depositar completamente a nossa confiança é no Cordeiro de Deus, é no nosso Salvador. Se nós entregarmos a nossa vida exclusivamente a Ele, tenha certeza que nós alcançaremos a graça, a bênção do Senhor e viveremos eternamente ao lado do nosso Salvador. O grande objetivo do capítulo 29 do livro de Ezequiel é destruir a confiança dos seres humanos nas coisas que estão nesse mundo, em algum poder, na ciência, na tecnologia, no dinheiro, na casa, na riqueza, nos bens, na fama. O objetivo de Deus no capítulo 29 é levar o coração de todos os seres humanos a se voltar exclusivamente para o Senhor. Priorizarmos as nossas ações, priorizarmos a nossa existência. Se Deus nos deu a graça de estarmos aqui nesse mundo, Deus espera que nós um dia possamos o reconhecer como sendo soberano sobre a nossa vida. Se nós ainda não o fizemos nessa caminhada, nós precisamos fazer uma conversão, arrependermos dos nossos pecados e direcionarmos a nossa vida exclusivamente para Ele. Jamais podemos nos esquecer, o mesmo Deus que escreveu o capítulo 29 do livro de Ezequiel, que entregou nas mãos do profeta Ezequiel, é o mesmo Deus que um dia voltará aqui a essa terra. O mesmo Deus que um dia humilhou a cidade de Tiro, que humilhou Babilônia e que humilhou o Egito, e o mesmo Deus que um dia expulsou do céu a antiga serpente, é esse mesmo Deus que um dia vai humilhar todo o coração presunçoso que está nessa terra, que não admite, que não reconhece, que não assume que há um Deus criador dos céus e da terra. Hoje nós precisamos abrir os nossos olhos, estudarmos a sua palavra, amá-lo com todas as nossas forças, porque na plenitude do tempo, nós não sabemos quando. A palavra de Deus não nos dá uma data, mas a palavra de Deus nos deixa bem claro que um dia Ele voltará aqui a essa terra. E quando voltar, Ele espera que os seus filhos estejam com os seus corações confiantes nele. Será Ele mesmo que irá nos convidar a estarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade.
Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor, tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. Nós clamamos em Teu nome, pedindo a Tua bênção e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.